Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, sempre agradecer a Deus pela obra que Ele tem feito na minha vida. Tudo vem dele e tudo volta para Ele. Tudo que tem na minha vida não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus, tem a ver com a obra dele. Então, eu sou muito grato por Ele me considerar também um dispenseiro fiel para ministrar a sua palavra. Também agradeço bastante a vida do pastor Odilon e a sua equipe que sempre corajosamente me convida para fazer algumas ministrações. Agradeço a minha família, minha esposa Elisângela, e agradeço a Sara porque elas fazem parte de tudo isso, elas oram por mim e elas contribuem com o cumprimento desse chamado na minha vida também. E agradeço muito a Deus pela vida de vocês, como família, Shalom. Eu estive, domingo passado eu não pude estar aqui, estava em Porto Velho, no Tadel também não pude estar, eu estava servindo lá a Shalom de Porto Velho, e é muito bom nós estarmos assim, ter um tempo com irmãos, fomos muito bem recebidos, são muito amáveis, muito calorosos lá, mas nada como nós estarmos na nossa casa, né? É muito bom estar com vocês. Sabe aquelas viagens que você talvez já fez, você ficou numa casa muito gostosa, muito chique, ficou no hotel, mas quando você está chegando na sua casa, você fala assim, nada melhor do que estar na minha casa, né? Então, estar aqui realmente é muito bom. Queridos, eu quero repartir uma palavra hoje à noite com vocês, e o tema dessa palavra é a realidade da igreja. Eu não sei, querido, qual é o conceito que você tem de igreja. Eu não sei como você tem visto a igreja, estou falando a igreja mesmo na face da terra. Talvez por muitos maus testemunhos de pastores, talvez por gente no meio gospel, por igrejas que às vezes estão assim, negando o nome de Jesus, igrejas que estão assim, escandalizando o nome de Jesus. Nós temos uma leve tendência, queridos, de acharmos que a igreja ela é um projeto falido. Nós temos a leve tendência de estarmos vindo na igreja, mas com aquele sentimento de, será que é? Será que dá certo? Será que essa é a realidade? E, querido, eu queria, hoje, pela palavra de Deus, mostrar uma realidade de fato quem nós somos. Não aquilo que as pessoas pensam, porque eu e você, nós enxergamos uma igreja na face da terra imperfeita. Mas Deus enxerga uma igreja na face da terra perfeita. E eu quero, pela palavra de Deus, tentar nos mostrar que quem é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja que Jesus estabeleceu na terra. E assim, as pessoas vão ter, como diz um velhinho, o diabo vai ter que nos engolir, os críticos vão ter que nos engolir, porque Deus estabeleceu essa igreja, ela vai reinar com Ele e vai morar com Ele por toda a eternidade. Então, queridos, eu não sei o que você pensa sobre a igreja, como tem sido o seu coração com relação à igreja de Jesus, mas nessa noite eu gostaria de rapidamente poder compartilhar para vocês aquilo que pela palavra de Deus eu entendo o que é uma igreja. E assim como nós cantamos agora no início do culto, que o Espírito revela quem Cristo é, o Espírito também revela quem a igreja é, queridos. Nós só vamos saber quem nós somos de verdade, se o Espírito Santo nos revelar quem somos nós como igreja. E para pregar essa palavra eu quero usar uma oração que Paulo fez à igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja, era uma cidade, ela era uma capital da província romana, no continente asiático. E ela estava assim entre as 5 maiores igrejas da Ásia. E tinha algo muito interessante lá, tinha um monumento clássico que se destacava dos outros naquela cidade, que é aquele templo da deusa Diana. E esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então era motivo de muito orgulho para aquela cidade. E aí eles, no meio tinha uma descrição naquele monumento, que dizia assim, nós somos a cidade que alimenta a deusa, e isso faz de Éfeso uma cidade gloriosa. Então nesse contexto de cidade, nesse contexto de cultura, e nesse contexto de religião, é que Paulo escreve essa carta a Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta, ele fala sobre o mistério da igreja. A carta de Éfeso, se você lê a carta toda, você sabe o que é uma igreja. E ele fala que é um mistério, a Bíblia trata como um mistério, a igreja é um mistério. E no livro de Éfeso ele fala assim que Jesus, ele alimenta o seu corpo.
Porque lá na descrição fala assim, que a cidade alimenta a Deus. Ele faz um contraste e ele escreve para aquele povo, Jesus alimenta o seu corpo. E ele faz da sua igreja uma noiva gloriosa. E aí eu quero usar esse texto, que está ali no livro de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Querido, Paulo sempre tinha o costume de expressar a oração a todas as igrejas que ele escrevia uma carta. E quando ele fala dos motivos que ele tem orado a Deus, ele começa elogiando essa igreja. Ele fala assim, olha, eu estou sabendo da fama que vocês têm, porque a fé e amor estão presentes na vida de vocês. Na verdade, ele estava grato porque ele havia pregado o evangelho nessa cidade, e agora eu falo assim, ó, vocês foram fiéis, vocês se mantêm firmes na fé, e vocês aprenderam a amar uns aos outros, e isso é muito bom. E aqui a fama dessa cidade, dessa igreja, já estava se espalhando, por causa da fé e do amor que operava dentro dessa igreja. E isso é muito bom, mas quando nós continuamos a ver o que Paulo fala que estava orando, aí nós vamos entendendo, querido, que Paulo estava assim dizendo para eles, que apesar de fé e amor serem dois princípios que já estavam bem estabelecidos naquela igreja, que existia algo muito mais profundo, de forma muito mais excelente, que fazia parte das riquezas que estão em Cristo Jesus, que eles ainda não conheciam. E ele fala, agora eu estou orando para que vocês conheçam essas riquezas assim como eu conheci. Paulo foi um homem que não andou com Jesus presente, ele não esteve junto com os discípulos, mas a Bíblia fala que ele recebeu revelação do próprio Senhor Jesus, e ele recebeu revelação do Senhor Jesus, de quem ele era e de quem era a igreja. E aí ele fala assim, é muito bom que vocês amam e tenham fé, mas eu quero dizer para vocês que eu estou orando para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de conhecimento, que os vossos olhos sejam iluminados. Isso queria dizer que o véu saia dos seus olhos, que você receba clareza de quem você é em Cristo Jesus. O que eu entendo aqui é que faltava algo, não é que faltava, é que a Bíblia fala que os caminhos de Deus são insondáveis, e a igreja tinha chegado num lugar bom, havia um ambiente gostoso de fé e amor, mas agora ele fala assim, existe algo mais profundo que eu quero que vocês conheçam, e aí começa a entender que essa igreja é uma igreja de mistério mesmo, porque ele precisa da revelação do Espírito Santo para compreender quem nós somos. Você veio aqui essa noite e eu espero que o Espírito Santo, a minha oração, para que da mesma forma como Paulo orou, para que fosse desvendados os nossos olhos sejam desvendados também para todo o mistério que Deus tem para a nossa vida.
porque é muita coisa, querido. Nós vivemos na terra, mas nós somos seres espirituais e nós precisamos aprender tudo aquilo que Jesus conquistou, tudo aquilo que está em Jesus, e Ele liberou para nós como sua igreja. E Paulo começa a trabalhar os 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês. É quando ele faz essa oração para que a igreja entenda 3 pontos na vida delas. Uma é a origem dela, a outra é o destino que ela tem, e a outra é quem ela é. E eu quero trabalhar esses 3 pontos com vocês. Nesse primeiro ponto, quando ele fala assim, ó, iluminados os vossos olhos, lá no versículo 18, os olhos do vosso coração para saberdes qual é, ele quer que eles saibam qual é a esperança do vosso chamamento. Esse é o primeiro ponto que ele fala. Eu estou orando para que Deus revele a vocês qual é a esperança do vosso chamamento. Não é apenas, queridos, o que Paulo está querendo, ele não quer que as pessoas, elas tenham apenas um sentimento de que elas estão servindo a Jesus e cooperando com a obra de Deus. Não é só um sentimento de que alguém falou de Jesus para você e você está na igreja. Isso aconteceu de fato. Mas Paulo agora está falando assim, eu quero que você entenda a profundidade desse chamamento, porque não tem a ver com sentimento. Não é só um sentimento de que estou fazendo alguma coisa na igreja. É a convicção de que você ouviu a voz de Deus e sabe que Ele te chamou para ser igreja. Foi Ele que te chamou. E olha o que Paulo fala aqui no começo da carta aos Efésios. Bendito seja, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Jesus nos elegeu nele, sabe quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Sabe, queridos, eu sei que você foi gerado aí na madre da sua mãe, e eu sei que você ouviu o Evangelho, e você entregou-se a Jesus, mas o teu chamado não começou, você não foi gerado nem na sua mãe, e não foi gerado também nem quando alguém pregou para você. Segundo a Bíblia fala, ele fala assim, que todas as riquezas que estão em Cristo Jesus, estão sobre nós, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Eu não sei se você consegue entender isso, mas isso quer dizer que antes de Deus criar o céu, a terra e o mar, nós já tínhamos sido gerados na eternidade. É antes da fundação do mundo. O nosso chamado não tem a ver com a terra. O nosso chamado tem a ver com a eternidade. O nosso chamado tem a ver quando nós somos gerados, quando só estava Deus, Jesus e o Espírito, nós já tínhamos sido gerados antes que tudo viesse a existir nessa terra. Ele já tinha gerado a você, já tinha gerado a mim, ele já sabia que nós seríamos igreja nesse lugar. E nós temos que compreender isso, queridos, senão nós andamos na terra e não sabemos quem nos chamou. Às vezes você está na igreja e fala assim, mas eu estou trabalhando para fulano, eu estou servindo a tal líder. Você pode até servir na casa de Deus a uma pessoa, mas quem te chamou não foi uma pessoa. Quem te chamou foi Deus, e Ele chamou antes que tudo existisse, Ele chamou a mim e a você para fazermos a sua obra. E Ele fala assim, ó, você foi, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível. Deus nos chamou desde a eternidade, Ele já tinha um propósito para que o homem fosse santo. O homem foi gerado assim, e Jesus veio resgatar isso. E santo, querido, significa assim, ó, propriedade exclusiva e inviolável de Deus. É isso que nós somos. É isso que você e eu somos. Propriedade exclusiva, porque não existe outra. Inviolável, porque ninguém pode tocar. Eu esperava um amém um pouco maior, queridos, porque se você não entende o que ele está falando, você é propriedade exclusiva de Deus. E inviolável, porque ninguém pode tocar. Deixa eu falar uma coisa, o Jonathan falou aqui de diabo. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia fala que a terceira parte dos demônios caíram. Então, querido, quando nós somos invioláveis, ainda que ele tenta violar a sua vida, violar a sua casa, violar o seu ministério, para cada demônio que intenta contra a sua vida, tem 2 anjos para dar um pau naquele desgraçado e para dizer que você é uma propriedade exclusiva, que ele não pode tocar na sua vida.
Ele não pode tocar na nossa vida. Nós somos invioláveis, queridos. Nada pode, nem mesmo as tribulações da vida, pode nos separar desse amor como nós cantamos aqui. Somos invioláveis, as tribulações vão vir, as lutas vão vir, mas a Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem seres do presente, nem do porvir, nada disso, nem angústia, nem dor, nem nudez, nem a espada, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos gerados nele, nós pecamos, mas ele veio e ele restaurou a nossa vida e nós continuamos nele. E por isso nós vamos permanecer nele até o fim, querido. Essa é a esperança do nosso chamamento. Fomos gerados na eternidade, fomos criados para ser santos para Deus. E santo também significa separado. E querido, você foi separado por Ele. Mas você não foi separado para ser um enfeite na terra. Você não foi separado para ser mais um na terra. Você foi separado para que tudo aquilo que Ele deu a você, todo dom, toda habilidade, todo talento e o fervor desse chamado te leve a fazer algo por Ele. Nós nunca vamos conseguiremos pagar aquele sacrifício de Jesus na cruz, mas por causa daquele amor e por causa desse chamado, e porque eu sei que eu fui separado por causa disso, eu vou gastar a minha vida fazendo a vontade dEle, edificando a sua igreja, ganhando o perdido e estabelecendo o seu reino nessa terra, querido. Você foi chamado para fazer algo para Deus, você foi separado para produzir algo para Deus, e isso deve trazer honra e glória para Jesus. Esse é o primeiro ponto que ele trabalha, a esperança do chamamento de Deus. Agora o segundo ponto, ele diz assim, e que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a riqueza da glória e da sua herança nos dos santos. E o que ele está falando aqui? Eu quero que vocês, além de saberem de onde vocês vieram, eu quero que vocês saibam aquilo que ele preparou, a herança celestial que existe para vocês. E Paulo, ele não acha que isso é uma forma presunçosa, orgulhosa, dizermos, olha, nós vamos morar no céu, porque às vezes eu conheço, pessoas, sabe uma pessoa que, ela chega para você, eu já estive evangelizando pessoas, e ela fala assim para mim, você tem certeza que vai para o céu? Quer dizer, eu pergunto para ela, você tem certeza que você está salvo? Ah, tenho. Você tem certeza que vai para o céu? Não. Aí só pertence a Deus. Está faltando convicção ali, querido, porque a Bíblia fala que nós viemos do céu e nós voltaremos para Ele. Não existe presunção. Isso é uma herança que Deus nos deu. Porque o próprio Jesus, Ele falou assim, olha, eu vou subir. Vou mandar o meu Espírito, porque eu preciso preparar morada para vocês. Ele falou, está preparando lugar para todos nós morarmos no céu. E essa é a nossa herança. Nós vamos habitar com Ele no céu, querido. Por isso, e Paulo fala assim, olha, a nossa pátria não está aqui na terra, porque um dia esse nosso corpo humilhado será transformado num corpo glorificado, para nós estarmos com Jesus por toda a eternidade. Para o cristão, querido, a terra não é o lugar de criar raiz. Para mim e para você, que temos o Espírito Santo, que fomos chamados por Deus, este não é o lugar de você resolver a sua vida completamente, de você achar que a vida vai parar quando você morrer, que você tem que construir muitas coisas, e aquilo sim vai ser o seu valor. A Bíblia fala que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, querido. Você pode possuir todos os bens nessa terra. Se Jesus não te possuir, de nada disso valerá na sua vida. Você pode possuir muitas coisas, muitas riquezas nessa terra. Mas se você não possuir Jesus na sua vida, tudo isso foi em vão. Porque essa terra não é o lugar que nós vamos firmar o nosso pé. Nós andamos na terra, mas a nossa cabeça está no céu. Nós somos seres celestiais e Ele preparou um lugar para mim e para você. E todo aquele que perseverar com Ele também vai reinar. Isso fala lá em Timóteo também, querido. Olha o que Paulo fala quando ele escreve aos Romanos 8, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, querido, se você acha que você sofre, eu queria convidar você,
quando você tiver um tempinho, você ler a biografia desse homem aqui. Porque se tem um homem que padeceu depois de Jesus por causa do Evangelho, eu acredito que foi Paulo, um homem que foi injuriado, depois que ele se converteu, foi injuriado, foi perseguido, foi açoitado, passou fome, prisão. E este homem, com toda essa tribulação, olha como ele escreve. Provavelmente ele escreve essa carta nos lugares que ele mais conhecia, estava mais habituado, que era na cadeia. E Paulo, quando ele morreu, exatamente na cidade de Roma, e quando ele está naquele calabouço frio, está naquele lugar sombrio, cheio de rato, cheio de coisas, sabendo que tem uma guilhotina para ele do outro lado, já estava a sentença dele, olha, vai morrer, você vai perder a cabeça. Ele consegue escrever esse tipo de coisa para as pessoas. Saiba que tudo aquilo que você passa nessa terra, nada disso se compara à glória que há de vir, que será revelada para mim, querido. Então eu não sei o que você tem passado na sua vida, de verdade, eu não sei a sua situação. Eu sei que tem uma família, a família Silva, tem tido tantas perdas nesses dias, perdas assim, difíceis de você entender, pessoas amadas e queridas, mas quando eu olho para a palavra de Deus, é isso que me dá esperança, é saber que quando nós perdemos um ente querido, que está firmado em Jesus, vai se cumprir aquilo que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que fala assim: quando Jesus der uma ordem, os anjos vão soar uma trombeta, e aqueles que morreram vão encontrar com Jesus, e nós que estamos vivos, vamos atrás, teremos encontro com Ele nos ares, e com Ele nós viveremos para sempre. Nós viveremos para sempre com Ele, querido. Então eu não sei o que você passa, mas as tribulações desse mundo não se comparam com aquilo que Deus reservou para mim e para você, querido. Vale a pena você perseverar. A luta pode estar grande, a luta pode estar difícil, os desafios estão grandes, e você pensa em tantas as coisas. Eu vou convidar você a pensar numa coisa, a pensar na eternidade, e ter essa mente de Paulo, falar assim: eu sei que tudo isso vai passar, porque a Bíblia fala que tudo vai passar, o sol, a lua, a terra, mas a palavra dele jamais passará. Então você começa a pensar: essas lutas vão passar, outro dia vai chegar, Deus vai me dar graça, eu sei que isso nada importa para mim, o que importa é que eu vou manter a minha fé firme em Jesus, porque se eu perseverar com Ele, eu vou reinar com Ele também. E para mim o que vale é o que vai acontecer na glória comigo. Aqui na terra vai acontecer tantas coisas, tantas injustiças, tantas dores nós vamos sofrer, mas fala assim que Deus reservou um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais perdas. Nós celebraremos com Ele, querido, a bodas do Cordeiro, a noiva vai estar com Ele, e dali para sempre, para toda a eternidade, nós vamos ter uma vida ao lado de Jesus, sem nada de sentimento de perda, de dores, apenas uma vida espiritual. Vamos nos habituar, já estamos aprendendo, mas nós vamos viver o resto da vida morando com Ele, num ambiente celestial, num ambiente espiritual, onde nada disso vai mais acontecer. Então Paulo está falando: vocês têm que saber de onde vocês vieram, a sua origem, vocês têm que saber para onde vocês vão, a herança celestial. E por último, que eu quero falar com vocês, é quando ele fala ali, no versículo 19, eu estou orando para que Deus ilumine a vossa mente, para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele fala, para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele está orando, está dizendo para ele: vocês precisam entender. E ele usa algumas palavras bem exageradas. Ele fala: suprema grandeza do seu poder para quem? Para os que cremos. Ele fala: para vocês. E quando eu continuei a leitura, eu não vou poder ler agora, mas você vai perceber que a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, o mesmo poder da ressurreição é o poder que opera na igreja. Jesus, quando ele morreu, ele ficou por 3 dias morto. E aparentemente a morte tinha tido uma vitória sobre ele.
E aí então a Bíblia fala que aquele túmulo não pôde contê-lo, aquelas pedras não pôde contê-lo. Por quê? Porque um espírito vivificante veio sobre Jesus e ele venceu a morte e Jesus ressuscitou. E o que a Bíblia fala é que esse mesmo espírito que tocou em Jesus, a Bíblia fala que esse poder da ressurreição é o poder que move a igreja na terra. Então, queridos, eu não sei como é que você ora com relação a isso, mas as minhas orações, o que eu mais faço é Espírito Santo. Da mesma forma que você operava através de Jesus, opera na minha vida. A mesma visão que você dava a Jesus, me dá essa visão. O mesmo poder que você deu a Ele para orar pelas pessoas, dê a mim. O mesmo coração de amor que Ele teve, eu quero ter. Sabe por que eu oro assim, queridos? Porque o Espírito Santo operava nele e Ele opera na minha vida também. E eu tenho que buscar isso, falar assim, eu quero o poder da ressurreição na minha vida. E sabe de uma coisa, queridos? Às vezes, talvez você seja como eu. Às vezes eu fico perguntando assim, aonde está esse poder? Porque nós vemos tantas pessoas pregarem sobre esse poder. Nós vemos a igreja falar de poder. E às vezes você fica olhando para você e fala, mas onde está esse poder que eu não vejo na minha vida? Onde está esse poder que eu não vejo ao redor de mim? Eu quero dizer para você onde está esse poder. A fonte desse poder é Jesus Cristo. E se você se alimentar dele, se você tirar tempo para estar na presença dele, se você tirar tempo para orar, de ler a Bíblia, a palavra que é o próprio Jesus que diz, eu sou a palavra, você vai se alimentar dele. Se você tirar tempo para jejuar e estar na presença de Deus, eu vou dizer para você que você vai experimentar o que é poder de Deus na sua vida. Porque Ele foi disponível, todos esses recursos da ressurreição foi disponível para mim e para você, como igreja na terra. E ainda fala mais, falou assim, o poder da ressurreição que estava em Jesus está sobre você. E a Bíblia fala assim que ele foi colocado acima de principados e potestades. Ele foi colocado acima dos demônios, dos príncipes desse mundo tenebroso. A Bíblia fala que tem 3 céus, pelo menos eu entendo, que Paulo fala que ele foi até o 3º céu. Se ele foi até o 3º, tem que ter o 1º, tem que ter o 2º também. E o 1º céu que eu entendo é esse céu atmosférico. O 2º céu é o céu onde há essa vivência dos seres celestiais, dos demônios, dos anjos, onde eles têm essa batalha. E o 3º céu é onde está o trono estabelecido de Jesus, onde ele reina, onde os anjos o adoram. Então o que me faz entender é que quando Jesus foi elevado lá nesse lugar celestial, que fala que ele está sentado no seu trono, então nesse 2º céu as potestades, elas têm que olhar para cima e ver apenas os pés de Jesus, porque ele esmagou todos eles. Ele destruiu todos eles. E aí a Bíblia fala também em Efésios, fala assim, que Ele me colocou e colocou você espiritualmente assentado nessa mesma região. Paulo está falando assim, vocês precisam entender quem são vocês. Porque o Espírito que vivificou, que trouxe vida a Jesus, trouxe vida a você. Eu e você estávamos mortos também nos nossos pecados e delitos, e o Espírito Santo veio e trouxe vida a mim e você. E agora ele coloca, e fala que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi colocado num lugar de autoridade e de honra. E ele colocou a igreja dele nesse lugar também. Embora muitas pessoas possam falar outra coisa, embora você também possa pensar outra coisa, mas eu tenho uma notícia para você, essa é a igreja de Jesus, que tem autoridade e que tem honra, e que ele colocou nesse lugar, assentado junto com Jesus. E olha o que fala aqui quando vai terminando, essa parte fala assim, ó, e por todas as coisas deixou debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele repartiu com a igreja tudo aquilo que operou em Jesus. Aí fala que ele repartiu com a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tem um teólogo, um escritor, que é um homem de Deus, e ele tenta resumir esses versículos que eu li para vocês. E ele fala assim, a igreja é o corpo de Cristo, porque ele a dirige, e a igreja é a sua plenitude, porque ele a enche, e deste modo ela tem tudo o que ela necessita para cumprir a sua missão.
Fala assim, que nós somos a plenitude de Deus. A igreja é a plenitude de Deus, porque Ele enche a sua igreja. Queridos, eu sei que fé e amor é uma marca que nós temos. E eu creio que o que o Paulo está falando aqui para essa igreja, isso cabe a mim e a você também. O que Paulo está querendo trazer para essa igreja é um crescimento, é um amadurecimento, é uma visão maior, é se aprofundar mais em Jesus, é estar mais em Jesus, é conhecer mais os mistérios que há em Jesus. Porque eu não sei exatamente, querido, como você tem vivido. Eu não sei que tipo de igreja você é. Aqui nós somos um corpo que estamos celebrando a Deus. Somos uma igreja que se concentra aqui para adorar a Deus. Mas você é a igreja na sua casa. Você é a igreja no seu trabalho. Você é a igreja no ministério. Você é a igreja no meio da sua família. E aí eu me pergunto assim, quem é você como igreja? Você pode saber de onde você veio, para onde você vai. Mas como você tem vivido a vida como igreja? Como a sua casa está? Você é a igreja de Jesus. E se você é a igreja, e Deus liberou aquilo que a palavra diz que Ele liberou, para encher as nossas vidas, nós temos que ter a nossa casa, e lutarmos por ela como homens de Deus, como mulher de Deus, para que haja presença e plenitude de Deus dentro da nossa casa. Isso é necessário, queridos. Há um despertamento de Deus para que nós busquemos a Ele, para que nós entendamos isso, e nós tomamos uma posição diante disso. Isso só vai acontecer quando eu e você, nós nos dobrarmos diante de Jesus e dizer para Ele, eu quero ser uma igreja de verdade, eu quero ser uma igreja viva, eu quero ser uma igreja operante, eu quero refletir a glória de Jesus, eu não quero ter uma família destruída, eu não quero ter uma vida ministerial acabada, eu não quero ter uma vida espiritual ruim, na mesmice, eu quero viver nessa operância, nessa operosidade do Espírito Santo na minha vida, querido. Nós somos a igreja, o Espírito Santo nos selou. A Bíblia fala lá em Efésios que Deus nos elegeu, que Jesus nos redimiu e que o Espírito Santo nos selou com a marca da promessa. Esse selo, querido, estava ligado a um anel que os reis tinham na antiguidade. E toda a correspondência, todo documento, tudo aquilo que saía do palácio do rei, ele tinha um selo que era um anel que era como um selo. E ele marcava, e tudo aquilo que ele marcava, onde chegava, dizia assim, isso aí é meu, pode acreditar. Tem autoridade nisso aí que você está lendo, porque está selado. O Espírito Santo nos selou. A Bíblia fala assim, que se você ouviu o Evangelho, se você creu em Cristo Jesus, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Mas também fala assim, para que você não entristeça o Espírito, para que Ele não tire esse selo da sua vida. Então, queridos, eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. Deus tem plenitude de vida. Deus tem plenitude, Ele quer encher a minha vida e a sua vida da presença dEle. De verdade, queridos, Ele quer que nós estejamos tão cheios de Jesus, tão ligados a Jesus, tão enxertados a Jesus, que a gente possa cumprir aquilo que a palavra diz, que a gente seja assim como uma carta viva, onde as pessoas não precisam ouvir você falar nada, elas olham para você e elas conseguem ler, o Espírito Santo habita aí, Jesus habita aí, tem poder aí, porque não precisa falar nada, só de olhar para você, eles vão conseguir ver. O que aconteceu quando Jesus chega em determinado lugar, quando Ele expulsa o demônio, aquele demônio que é na cidade de Gadara, o demônio de Gadareno, Ele chega naquele lugar e quando os demônios olharam para Ele e falaram assim, que tenho convosco, Jesus, Filho de Deus? Como é que eles sabiam que era Jesus? Era um lugar que ainda não tinha ido, era um lugar que era a primeira vez que estava chegando o Evangelho ali, e sabe como ele fala assim, o que eu tenho contigo, Jesus? Existia uma marca em Jesus, existia um poder em Jesus, existia um selo em Jesus, que os demônios viam e estremeciam. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse mesmo selo a Bíblia diz que o Espírito Santo também colocou em nós. Então deixa eu te falar mais uma coisa, querido, quando o demônio olhar para você, ele não vai ver o teu nome, não vai ver o seu corpo, não vai ver quem você é, ele vai ter que ver um selo do Espírito Santo, e ele vai ter que sumir da tua presença, porque o Espírito Santo está em nossas vidas.
Porque nós somos cheios dessa presença, querido. Eu não sei do que você tem se alimentado, mas a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. E comida na Bíblia é uma coisa muito interessante, porque o primeiro pecado ele veio por causa de uma comida. Aí tem as lentilhas, comida. Aí tem tantas outras coisas na Bíblia que falam sobre comida. E eu não sei do que você tem se alimentado, mas Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. E se nós comermos dele, nós não vamos ter mais fome, querido. Se nós comermos dele, nós vamos estar com o nosso espírito alimentado. Nós vamos conduzir a nossa casa, nós vamos conduzir o ministério, nós vamos parar de reclamar das coisas. Quando nós ficamos vazios de Deus, nós começamos a reclamar de tudo. É porque minha família está assim, é porque não dá certo assim, é porque não deu certo, eu acho que eu vou desistir. Nós começamos a olhar para nós e nós começamos a ver impossibilidades, começamos a ver fracasso, queridos. Não é assim que Deus sonhou com a sua igreja. Não foi assim que Ele programou a igreja. A igreja de Atos sabia muito bem o que eu estou falando, porque o próprio Jesus, Ele falou assim, depois que ele foi ressurreto, Ele chegou para os discípulos e falou assim, ó, vocês vão até Jerusalém, mas não façam nada, fiquem paradinhos. Porque vocês podem até saber da palavra, podem saber valores e princípios, mas vocês só vão sair do lugar quando vocês receberem o poder do Espírito Santo. Porque a igreja se move por causa desse poder. Mas não foi só lá naquele lugar de Pentecoste que eles foram tomados pelo Espírito Santo e achavam que tudo agora ia acontecer. Não, a Bíblia fala que eles perseveravam na oração e na palavra. Eles eram pessoas que entenderam que uma vida plena de Jesus faria com que eles pudessem vencer todos os desafios, serem perseguidos, serem maltratados. Já pensou um homem como Estevão, olhar e o céu se abrir e falar, Deus, perdoa essas pessoas. Ele fala isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Homens que conheciam a palavra e que oravam. Isso é ser igreja, querido. Se você puder ficar em pé. Se você puder fechar os seus olhos, querido. Nós somos chamados por Deus. Nós somos igreja por causa de Jesus. Ele é o nosso cabeça, nós somos o corpo. E o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus na terra, o mesmo Espírito Santo que o trouxe vida com poder, é o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que age em nossas vidas. E talvez algumas pessoas até duvidem e falam assim, mas quem é você para dizer que é igreja? Quem é você para dizer que é cristão? Eles fizeram isso com Jesus também. Eles falavam, Jesus é um agitador qualquer, Jesus é um glutão, Jesus é um beberrão. Mas Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o escolhido. Você também foi escolhido, querido, para ser uma igreja onde Ele possa derramar do seu Espírito e nós possamos experimentar da plenitude dEle, na nossa casa, no nosso ministério, nos nossos estudos, no nosso trabalho.